Há algumas pessoas neste mundo que passam pela vida sem serem vistas. Não porque sejam invisíveis, mas porque ninguém se dá ao trabalho de olhar. Dário era uma dessas pessoas. Tinha 17 anos, era aluno do terceiro ano da Jefferson High School e tinha dominado a arte de desaparecer à vista de todos. Todas as manhãs, ele caminhava pelos corredores da escola com a cabeça baixa, os ombros ligeiramente curvados, vestindo o mesmo casaco cinzento com capuz que se tornara como uma segunda pele para ele. O casaco estava velho e desbotado, com um pequeno rasgo perto do bolso esquerdo, mas era confortável e ajudava-o a misturar-se com o ambiente. Era exatamente isso que ele queria. Dário sentava-se no canto de trás de todas as salas de aula. Não porque fosse um encrenqueiro, mas porque o canto de trás era onde as pessoas se esqueciam da sua existência. Os professores raramente chamavam o miúdo do canto de trás. Os outros alunos raramente se viravam para falar com ele. Ali era seguro, era silencioso. E para alguém como Dario, o silêncio era tudo. A sua vida fora da escola era tudo menos silenciosa. Dario morava com a mãe num pequeno apartamento na zona leste da cidade. O prédio era antigo e as paredes eram tão finas que era possível ouvir os vizinhos a discutir à meia-noite ou o bebê a chorar 2 andares acima. O elevador estava avariado há 3 anos. Por isso, Dário subia 4 lances de escadas todos os dias. As suas pernas ardiam quando chegava à porta de casa. A sua mãe tinha 2 empregos apenas para manter a família. Ela limpava escritórios de manhã e trabalhava numa lavandaria à noite. Na maioria dos dias, Dário só a via por alguns minutos antes de ela sair apressada para o próximo turno. Ela sempre parecia cansada, com olheiras que pareciam nunca desaparecer. Mas ela nunca reclamava, nem uma vez sequer. Ela apenas lhe dava um beijo na testa e dizia que o amava antes de sair pela porta. Para ajudar, Dário arranjou um emprego num posto de gasolina a cerca de 1,5 km do apartamento deles. Trabalhava no turno da noite, das 22 às 3 horas, 4 dias por semana. O salário não era grande coisa, mas cada dólar ajudava. Ele chegava a casa exausto, dormia algumas horas e depois arrastava-se para a escola. Na maioria dos dias, mal conseguia manter os olhos abertos durante as aulas. As suas notas não eram péssimas, mas também não eram ótimas. Ele estava apenas a sobreviver um dia de cada vez. Na escola, ninguém sabia nada disso. Ninguém sabia dos turnos da noite, das paredes finas ou do elevador avariado. Ninguém sabia que, às vezes, Dário pulava o almoço porque queria economizar os poucos dólares que tinha no bolso para comprar mantimentos. Para os colegas de turma, ele era apenas o miúdo calado que nunca falava com ninguém. Alguns deles provavelmente nem sabiam o nome dele. E isso estava bom para Dário. Ele não precisava da atenção deles, não precisava da amizade deles. Há muito tempo, ele tinha aprendido que pessoas como ele não eram populares nem admiradas. Pessoas como ele tinham apenas de manter a cabeça baixa e seguir em frente. Mas havia algo sobre Dário que ninguém sabia. Ele tinha um segredo, um grande segredo. Quando Dário tinha 5 anos, a sua avó levou-o para a casa dela e sentou-o em frente a um piano velho. Não era nada sofisticado, apenas um piano vertical com teclas amareladas e algumas lascas na madeira. Mas para o pequeno Dário, parecia mágico. A sua avó colocou os seus pequenos dedos nas teclas e mostrou-lhe uma melodia simples. Ele ainda se lembrava da sensação das mãos dela, quentes e gentis, guiando os seus dedos para as notas certas. Ela sorriu para ele e disse algo que ele nunca esqueceria. Ela disse que a música era um dom que ninguém poderia tirar dele. Não importava o quão difícil a vida se tornasse, não importava o quanto ele lutasse, a música sempre estaria lá. Seria o seu refúgio, o seu conforto, a sua voz, quando as palavras lhe faltassem. Dário apaixonou-se pelo piano naquele dia. E nos 6 anos seguintes, a sua avó ensinou-lhe tudo o que sabia. Ela tinha sido professora de música quando era mais jovem e transmitiu todo o seu conhecimento ao neto. Ensinou-lhe escalas, acordes e peças clássicas. Ensinou-lhe a ler música e a tocar de ouvido. Ensinou-lhe que o piano não era apenas tocar as notas certas, mas sentir a música no fundo da alma e deixá-la fluir pelos dedos. Aqueles anos com a avó foram os mais felizes da vida de Dário. E então ela adoeceu. A doença chegou rapidamente e sem piedade. Em 8 meses, ela se foi. Dário tinha 11 anos quando esteve no funeral dela, olhando para o caixão e sentindo que uma parte dele havia sido enterrada junto com ela.
Depois que ela faleceu, as coisas ficaram mais difíceis. A mãe dele teve que arrumar um trabalho extra para pagar as contas médicas que se acumularam. Eles se mudaram para um pequeno apartamento na Zona Leste. O piano da casa da avó foi vendido para ajudar a cobrir as despesas. Dário compreendia por que isso tinha de acontecer, mas mesmo assim ficou com o coração partido. Por um tempo, ele parou completamente de tocar. A dor era muito grande, e sempre que pensava em música, pensava nela. Era muito doloroso, mas a música tem uma maneira de nos chamar de volta. Há cerca de 2 anos, Dário descobriu que a velha igreja a 3 quarteirões do seu apartamento tinha um piano na sala dos fundos. Não era um piano muito bom. 3 das teclas estavam partidas e estava muito desafinado. Mas era um piano e isso era suficiente. Começou a entrar sorrateiramente na igreja nas tardes de domingo, quando todos tinham ido para casa. O pastor sabia disso e não se importava. Era um homem gentil que compreendia que algumas pessoas precisavam de um lugar tranquilo para se curar. Então, todos os domingos, Dário sentava-se naquele piano quebrado e tocava por horas. Ele aprendia novas peças sozinho, assistindo a vídeos no ecrã rachado do seu telemóvel e depois praticando até os dedos doerem. Tocava música clássica, trilhas sonoras de filmes e, às vezes, apenas o que vinha do seu coração. Naqueles momentos, sentado sozinho naquela igreja vazia, com a luz da tarde entrando pelas janelas, Dário sentia-se próximo da sua avó novamente. Quase podia ouvir a voz dela dizendo-lhe para relaxar os ombros, deixar a música respirar, tocar com a alma. Ninguém na escola sabia de nada disso. Ninguém sabia que o miúdo calado no canto de trás sabia tocar piano como se tivesse nascido para isso. Por que saberiam? Ele nunca falava sobre isso, nunca se gabava. A música era o seu mundo privado e ele queria mantê-lo assim. Mas a vida tem uma maneira engraçada de trazer segredos à luz. Na Jefferson High, havia um professor de música chamado Sr. Patterson. Ele era o tipo de professor que tinha favoritos, e esses favoritos eram sempre os miúdos com dinheiro e confiança. Ele adorava os alunos que tinham aulas particulares desde pequenos. Aqueles cujos pais faziam doações para a escola e compareciam a todas as apresentações. Esses eram os alunos que ele elogiava e incentivava. Alunos como Dário não existiam no mundo do Sr. Patterson. Na verdade, o Sr. Patterson tinha decidido há muito tempo que Dário era um desperdício de espaço na sua sala de aula. O rapaz nunca participava, nunca demonstrava interesse, nem sequer levantava os olhos da secretária. O Sr. Patterson presumia que ele era apenas mais um miúdo preguiçoso que não se importava com música, educação ou qualquer outra coisa. Ele não poderia estar mais errado. Mas Dário não se preocupava em corrigi-lo. Sentava-se no canto de trás, mantinha a cabeça baixa e esperava o sinal tocar. Ele tinha aprendido que tentar provar o seu valor para pessoas como o Sr. Patterson era inútil. Eles já tinham tomado a sua decisão. O que Dário não sabia era que tudo estava prestes a mudar. Em apenas alguns dias, ele seria forçado a viver um momento que nunca pediu. Um momento que o aterrorizaria, o exporia e destruiria a vida tranquila que ele tinha construído, e nada mais seria como antes. Foi numa quinta-feira, à tarde, no final de outubro, que tudo mudou. Um dia cinzento e frio, em que o céu parecia indeciso entre chover ou simplesmente permanecer sombrio. Dário mal tinha dormido na noite anterior. O seu turno no posto de gasolina tinha se prolongado porque a pessoa que deveria substituí-lo não apareceu. Ele só chegou a casa quase às 4 da manhã. E quando finalmente adormeceu, o despertador já estava a tocar. Ele passou o dia na escola como um zumbi. Os seus olhos ardiam. A sua cabeça estava pesada. Tudo o que ele queria era passar pela última aula e ir para casa cair na cama. Mas a sua última aula do dia era música, o que significava 45 minutos sentado na sala do Sr. Patterson, tentando não adormecer. Quando Dario entrou na sala de música, percebeu imediatamente que algo estava diferente. A energia na sala estava mais alta do que o normal. Os alunos estavam reunidos em pequenos grupos, conversando animadamente e rindo. Havia instrumentos espalhados pela sala e algumas crianças estavam a praticar num canto. Dário demorou um pouco para se lembrar que o show de talentos da escola aconteceria em 2 semanas. Todos os anos, a Jefferson High realizava um grande show de talentos no auditório. Os alunos podiam se inscrever para apresentar o que quisessem. Canto, dança,
truques de mágica, comédia, qualquer coisa. Era um grande evento na escola. Os vencedores ganhavam um pequeno prêmio em dinheiro e um troféu. Mas, mais importante, eles ficavam no centro das atenções por semanas. As crianças populares adoravam. Passavam meses a preparar as suas apresentações e a falar sobre como iriam definitivamente ganhar. Dário nunca tinha sequer considerado inscrever-se. A ideia de subir num palco diante de centenas de pessoas fazia o seu estômago revirar. Ele estava perfeitamente feliz sendo invisível. Muito obrigado. Ele caminhou até o seu lugar habitual no canto de trás e sentou-se, puxando o capuz um pouco mais para se cobrir. Ele podia ouvir alguns dos outros alunos a falar sobre as suas audições e quais músicas iriam apresentar. Uma rapariga perto da frente estava a se gabar de como ela tinha aulas de canto desde os 6 anos e como o seu professor dizia que ela tinha a voz de um anjo. Um rapaz ao lado dela falava sobre o seu solo de guitarra que iria impressionar a todos. Dário ignorou-os e ficou a olhar para o relógio na parede, contando os minutos até o sinal tocar. O Sr. Patterson entrou alguns minutos depois, carregando uma pilha de partituras e parecendo mais irritado do que o normal. Ele deixou cair os papéis na secretária com um baque alto e virou-se para a turma. Muito bem, prestem atenção, disse ele, batendo palmas para chamar a atenção de todos. Como todos sabem, o show de talentos é daqui a 2 semanas. E como também sabem, espera-se que esta turma contribua com pelo menos algumas apresentações. Portanto, hoje vamos ensaiar algumas peças e ver quem está pronto para se apresentar. Um murmúrio de entusiasmo percorreu a sala. Alguns alunos endireitaram-se nas cadeiras, ansiosos por uma oportunidade de se exibir. Dário afundou-se na cadeira, na esperança de desaparecer completamente. O Sr. Patterson caminhou até o piano de cauda que ficava no canto da frente da sala. Era um instrumento lindo, brilhante e preto, com teclas que pareciam nunca ter sido tocadas por dedos sujos. Era o orgulho do departamento de música. E o Sr. Patterson tratava-o como se fosse feito de ouro. Precisamos de alguém para tocar uma peça clássica de piano. O Sr. Patterson anunciou algo impressionante, algo que faria os juízes prestarem atenção. Ele olhou ao redor da sala, os seus olhos examinando os alunos como se estivesse à procura de algo. Algumas mãos se levantaram. A rapariga que se gabava das suas aulas de canto levantou a mão e disse que sabia tocar algo. Outro aluno, um rapaz de óculos que sempre se sentava na primeira fila, também se ofereceu. O Sr. Patterson acenou para eles, mas não parecia satisfeito. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Preciso de ver o que vocês sabem fazer. Um por um, alguns alunos aproximaram-se do piano e tocaram peças curtas. Alguns deles eram razoáveis. 2 cometeram erros e tropeçaram nas notas. O Sr. Patterson ficou de braços cruzados, abanando a cabeça após cada apresentação. Não, 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 murmurou ele depois que o terceiro aluno terminou. Isso não é bom o suficiente. Precisamos de alguém que saiba tocar, não apenas bater nas teclas como uma criança. A sala ficou em silêncio. Os alunos trocaram olhares desconfortáveis. Ninguém queria se voluntariar agora. Não depois de ver o Sr. Patterson criticar seus colegas. E foi então que aconteceu. Os olhos do Sr. Patterson se voltaram para o fundo da sala. Eles pousaram em Dario, que estava encurvado na cadeira com o capuz levantado, parecendo meio adormecido. Uma expressão estranha cruzou o rosto do Sr. Patterson. Não era uma expressão gentil. Era o olhar de alguém que acabara de pensar numa piada que só ele acharia engraçada. Dário, chamou ele com a voz cheia de entusiasmo fingido. Por que não vem aqui e nos mostra como se faz? O coração de Dário parou. Toda a turma se virou para olhar para ele. Ele podia sentir os olhos deles sobre si. Dezenas deles, curiosos e divertidos. Alguns alunos riram. Alguém na fila do meio sussurrou algo para o amigo e ambos riram. Vamos lá. Não seja tímido. O Sr. Patterson continuou, gesticulando em direção ao piano com um aceno dramático da mão. Você fica sentado aí todos os dias sem fazer nada. Talvez tenha escondido algum talento secreto todo este tempo. Mais risadas ecoaram pela sala. Dário sentiu o rosto esquentar. As suas mãos agarraram a borda da secretária com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia exatamente o que o Sr. Patterson estava lá a fazer. O professor não achava realmente que Dário sabia tocar. Ele queria envergonhá-lo. Queria fazer dele um exemplo, o miúdo calado que nunca participava.
Era uma piada cruel e todos na sala estavam a participar. Por um momento, Dário pensou em recusar. Podia simplesmente abanar a cabeça e ficar no seu lugar. O Sr. Patterson provavelmente faria algum comentário sarcástico e passaria para outra pessoa. A turma riria dele por alguns minutos e depois esqueceria. Essa era a escolha segura. Era o que o antigo Dário teria feito. Mas algo dentro dele se quebrou. Talvez fosse o cansaço. Talvez fossem os anos em que foi menosprezado e ignorado. Talvez fosse a lembrança da sua avó dizendo que a sua música era um dom que ninguém poderia tirar dele. Fosse o que fosse, acendeu uma chama no seu peito que ele não sentia há muito tempo. Lentamente, Dário levantou-se. As risadas na sala ficaram mais altas. Alguém disse algo que ele não conseguiu ouvir direito, mas que fez um grupo de alunos explodir em gargalhadas. O senhor Patterson ergueu as sobrancelhas, claramente surpreso por Dário ter realmente mordido a isca. Bem, bem, disse o professor com um sorriso malicioso. Isto deve ser interessante. Dário caminhou em direção à frente da sala. As suas pernas tremiam e o seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos seus ouvidos. Cada passo parecia demorar uma eternidade. Ele podia sentir os olhos dos seus colegas de turma a segui-lo, esperando que ele tropeçasse, se virasse ou fizesse algo embaraçoso. Mas ele continuou a andar. Quando chegou ao piano, parou e olhou para ele. Era tão diferente do instrumento quebrado na igreja. As teclas eram perfeitas, brancas e pretas, brilhando sob as luzes fluorescentes. Passou os dedos levemente sobre elas, sentindo a sua suavidade. Atrás dele, ouviu o Sr. Patterson rir. Quando estiver pronto, maestro. Mais risos. Dário puxou o banco e sentou-se. A sala fervilhava com sussurros e risadinhas. Alguns alunos tinham pegado nos seus telemóveis, prontos para gravar o que esperavam ser um desastre hilário. Já estavam a imaginar o vídeo a tornar-se viral. O miúdo calado a fazer figura de parvo na frente de todos. Dário colocou os dedos nas teclas. Por um momento ficou ali sentado, com as mãos repousando suavemente sobre o piano. A sala começou a ficar silenciosa, mas ainda havia algumas risadas aqui e ali. Alguém tossiu. Outra pessoa sussurrou algo sobre como aquilo ia ser tão constrangedor. Dário fechou os olhos, pensou na sua avó, pensou nas mãos calorosas dela a guiar os seus dedos quando ele era apenas um menino. Pensou na voz dela, suave e encorajadora, dizendo-lhe para sentir a música e deixá-la fluir através dele. Pensou em todas aquelas tardes de domingo na igreja vazia, tocando com toda a sua alma num piano quebrado, sem ninguém a ouvir. Pensou em todas as vezes que alguém olhou através dele como se ele não existisse. E então ele respirou fundo. Os seus dedos pairaram sobre as teclas por mais um segundo. A sala estava quase em silêncio agora. A expectativa era palpável no ar. Todos esperavam que ele falhasse. Todos esperavam pela piada. Mas Dário estava farto de ser a piada. Ele pressionou a primeira tecla. E o que saiu foi algo que ninguém naquela sala esperava. A primeira nota que saiu daquele piano foi como um sussurro. Suave, delicada, quase como se Dário estivesse a testar a água antes de mergulhar. Alguns alunos no fundo da sala ainda riam, esperando que ele errasse. Alguém sussurrou algo sobre como aquilo seria a coisa mais engraçada que tinham visto em todo o ano. Mas então veio a segunda nota, e a terceira, e a quarta, e de repente ninguém mais ria. Dário tinha escolhido tocar Billade-Nude 1 em Sol menor, de Chopin. Era uma das peças para piano mais difíceis já escritas. Uma música que levava anos para a maioria dos pianistas profissionais dominarem. Era a peça que a sua avó havia tocado para ele na noite anterior à sua última ida ao hospital. Ele passou os últimos 2 anos aprendendo sozinho cada nota, cada pausa, cada emoção escondida na música. Os seus dedos moviam-se pelas teclas como se tivessem vontade própria. A melodia começou lenta e triste, como uma história contada por alguém que havia passado por muitas dores. As notas flutuavam no ar, preenchendo cada canto da sala. Era o tipo de música que fazia você parar o que estava fazendo e simplesmente ouvir. A garota que antes se gabava das suas aulas de canto estava sentada com a boca aberta. O telemóvel estava na sua mão, mas ela havia esquecido que o estava segurando. O rapaz de óculos, que sempre se sentava na primeira fila, tinha se virado completamente na cadeira, olhando para Dário como se estivesse a ver um fantasma.
O Sr. Patterson não se tinha mexido nem um centímetro. Os braços ainda estavam cruzados sobre o peito, mas o sorriso irônico tinha desaparecido do rosto. Em seu lugar, havia outra coisa, algo que parecia muito com choque. Dário não reparou em nenhum deles. Os olhos estavam fechados e ele estava em outro lugar completamente diferente. Estava de volta à sala de estar da sua avó, sentado naquele velho banco de piano com o assento de couro rachado. Podia sentir o perfume dela, aquele que sempre o fazia lembrar-se de flores e de manhãs de domingo. Podia sentir a presença dela ao seu lado, a mão dela pousada suavemente no seu ombro enquanto tocava. A música tornou-se mais intensa. As notas agora vinham mais rápidas, tropeçando umas nas outras como ondas a bater contra as rochas. As mãos de Dário voavam pelo teclado, tocando cada nota com precisão perfeita. Não havia hesitação, nem tropeços, nem erros, apenas puro talento bruto que estava escondido nas sombras há anos. Uma vaporpragda sentada perto da janela sentiu lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Ela nem sabia por que estava a chorar. Só sabia que a música estava a fazer algo com ela, a atingir o seu peito e a apertar o seu coração de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes. Ela enxugou o rosto rapidamente, esperando que ninguém notasse. Mas ela não era a única. Do outro lado da sala, outros alunos estavam a ter a mesma reação. Alguns pareciam confusos, como se não conseguissem entender o que estava a acontecer. Outros pareciam hipnotizados, com os olhos fixos nas mãos de Dário, enquanto elas dançavam pelo piano. Alguns deles tinham se esquecido completamente dos seus telemóveis, mesmo estando tão prontos para gravar o seu fracasso apenas alguns minutos antes. A peça chegou à sua parte central e o clima mudou. A tristeza ainda estava lá, mas agora havia algo mais misturado. Esperança, talvez, ou força. Era como se a música estivesse a contar a história de alguém que havia sido derrubado repetidamente, mas continuava a se levantar. Alguém que havia passado pela escuridão e finalmente estava a encontrar o caminho para a luz. Dário colocou tudo o que tinha naquelas notas. Todas as noites, sem dormir, a trabalhar no posto de gasolina. Todas as vezes que ele andava pelos corredores da escola sentindo que ninguém o via. Todas as refeições que ele pulava para que a mãe pudesse comer um pouco mais. Todos os momentos que ele passava sentindo tanta saudade da avó que parecia que o peito ia desabar. Tudo isso saía através do piano. A sala estava completamente silenciosa agora, exceto pela música. Nem um sussurro, nem uma tosse, nem mesmo o som de alguém se mexendo na cadeira. Era como se todos tivessem parado de respirar. Com medo de que até o menor ruído pudesse quebrar o feitiço, o Sr. Patterson lentamente descruzou os braços. O seu rosto estava pálido e havia um olhar nos seus olhos que ninguém na turma jamais tinha visto antes. Era o olhar de um homem que acabara de perceber que tinha cometido um erro terrível. Ele trouxera da Arioio até o piano esperando humilhá-lo, esperando obter risadas fáceis às custas do garoto quieto que nunca participava. Em vez disso, ele estava a testemunhar algo extraordinário. A música foi crescendo até o clímax. As notas ficaram mais altas, mais poderosas, enchendo a sala com um som tão grande que parecia impossível que viesse de apenas uma pessoa. O corpo inteiro de Dário estava a mover-se com a música agora, balançando levemente enquanto os seus dedos atacavam as teclas com toda a sua força. Alunos que nunca se importaram com música clássica em suas vidas estavam sentados na ponta das cadeiras. Eles não compreendiam a habilidade técnica necessária para tocar algo assim. Não sabiam que pianistas profissionais passavam décadas tentando aperfeiçoar essa peça. Tudo o que sabiam era que algo mágico estava a acontecer bem na frente deles e não conseguiam desviar o olhar. E então chegou a sessão final. Os dedos de Dário desaceleraram e a música tornou-se suave novamente. Era como se a tempestade tivesse passado e agora o sol estivesse a começar a aparecer por entre as nuvens. As notas eram suaves e delicadas, cada uma colocada com precisão cuidadosa. Era o equivalente musical a uma respiração profunda após chorar. Aquele momento em que a dor começa a desaparecer e percebes que vais ficar bem. Ele tocou as notas finais com os olhos ainda fechados, deixando cada uma ressoar no silêncio. A última nota pairou no ar por um tempo que pareceu uma eternidade. Desvanecendo-se lentamente até que não restasse nada além do silêncio,
Dário abriu os olhos por um momento. Ninguém se mexeu. A sala inteira estava congelada, como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa num filme. Dário sentou-se no banco do piano, com as mãos ainda apoiadas nas teclas. O seu coração batia forte no peito. Ele não tocava para ninguém há anos. Quase se esquecera de como era compartilhar a sua música com outras pessoas. Ele olhou para a turma, esperando ver os mesmos rostos zombeteiros que o observavam caminhar até o piano. Mas o que viu em vez disso o deixou sem fôlego. A rapariga perto da janela chorava abertamente agora, sem sequer tentar esconder. O rapaz de óculos parecia que alguém lhe tivesse acabado de dizer que tudo o que ele pensava saber sobre o mundo estava errado. Alunos que nunca tinham dado uma segunda olhadela a Dário estavam a olhar para ele de boca aberta, com os olhos arregalados de descrença. E então, de algum lugar no meio da sala, alguém começou a aplaudir. Foi lento no início, apenas uma pessoa batendo palmas. Mas então outra pessoa se juntou, e outra, e outra. Em segundos, toda a turma estava a aplaudir. Não era o aplauso educado e sem entusiasmo que se dá quando se está a ser gentil. Era real, era alto, era o tipo de aplauso que vem de pessoas que acabaram de testemunhar algo que nunca esquecerão. Alguns alunos se levantaram de seus lugares. Depois, mais. Antes que Dário percebesse o que estava a acontecer, toda a turma estava de pé, aplaudindo-o de pé. Alguns deles estavam a comemorar. Outros estavam a enxugar as lágrimas dos olhos. Outros ainda estavam apenas a balançar a cabeça, maravilhados, ainda tentando processar o que acabavam de ouvir. Dário não sabia o que fazer. Ele nunca tinha passado por algo assim na vida. Ele apenas ficou sentado no banco do piano, olhando para os colegas. Sentindo-se como se tivesse entrado no sonho de outra pessoa, os seus olhos encontraram o Sr. Patterson, que ainda estava de pé perto da sua secretária. O rosto do professor era uma mistura de emoções. Choque, sim, mas também outra coisa, algo que parecia quase vergonha. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em anos, Darírio não se sentiu invisível. Sentiu-se visto. Os aplausos continuaram ecoando nas paredes da sala de música, inundando-o como uma onda, e algures no fundo da sua mente. Quase conseguia ouvir a voz da sua avó, suave e calorosa, a dizer-lhe que estava orgulhosa dele. Tinha mantido o seu dom escondido durante tanto tempo, trancado em igrejas vazias e noites solitárias. Mas agora estava à vista de todos. Agora todos sabiam, e não havia volta a andar. Os aplausos acabaram por se dissipar, mas a energia na sala permaneceu. Os alunos conversavam entre si, virando-se para os seus amigos com olhos arregalados, apontando para Dário como se ele tivesse acabado de realizar algum tipo de milagre, o que, de certa forma, tinha acontecido. Dário levantou-se lentamente do banco do piano. As suas pernas estavam fracas, como se fossem ceder a qualquer momento. Ele não estava habituado a isso. Não estava habituado a que as pessoas olhassem para ele, olhassem realmente para ele, como se ele fosse importante. Durante anos, tinha se treinado para ser invisível. Agora, de repente, era o centro das atenções e não fazia ideia de como lidar com isso. Um rapaz da primeira fila lá aproximou-se dele, abanando a cabeça, incrédulo. Meu, o que foi isso? Como é que aprendeste a tocar assim? Antes que Dário pudesse responder, outro aluno apareceu ao seu lado. Depois outro. Em segundos, ele estava cercado por colegas de turma que nunca tinham falado uma única palavra com ele antes. Todos faziam perguntas ao mesmo tempo. As suas vozes se misturavam, formando uma parede de ruído. Isso era loucura. Por que nunca contaste a ninguém que sabias tocar? Há quanto tempo praticas? Podes me ensinar? Daio abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele se sentia oprimido, como se estivesse se afogando em toda aquela atenção. O peito estava apertado e sentia o coração a bater aceleradamente. Era demais, era demasiado. Então, uma voz cortou o barulho. Pessoal, deem espaço para ele. Os alunos se viraram e viram o Sr. Patterson caminhando em direção a eles. Era difícil ler a expressão do professor. A arrogância que normalmente havia ali havia desaparecido, substituída por algo mais suave, quase humano. A multidão se abriu quando o Sr. Patterson se aproximou de Dário. Por um longo momento, os dois ficaram ali, olhando um para o outro.
O silêncio era pesado, cheio de todas as coisas que tinham acontecido entre eles no último ano. Todas as vezes que o Sr. Patterson ignorou Dário. Todas as vezes que ele o descartou como um ninguém. Todas as vezes que ele olhou através dele como se ele nem estivesse lá. O Sr. Patterson limpou a garganta. Quando ele falou, sua voz estava mais baixa do que o normal. Devo-lhe um pedido de desculpas. As palavras pairaram no ar. Alguns alunos trocaram olhares surpresos. Nunca tinham ouvido o Sr. Patterson pedir desculpas a ninguém antes. Chamei-o aqui porque achei que ele fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Achei que seria engraçado. Achei que você ficaria envergonhado e todos nós daríamos boas risadas. Isso foi errado da minha parte. Foi cruel e peço desculpas. Dale não sabia o que dizer. Parte dele queria ficar zangado. Parte dele queria dizer ao Sr. Patterson exatamente como se sentia por ser alvo da sua piada. Mas outra parte dele, uma parte maior, apenas se sentia cansada. Cansada de ficar zangada, cansada de guardar toda a mágoa. Então, em vez disso, ele apenas acenou com a cabeça. Tudo bem, disse ele baixinho. O Sr. Patterson abanou a cabeça. Não, não está tudo bem. Eu leciono há 15 anos e deveria saber melhor. Eu olhei para você e fiz suposições. Decidi quem você era sem me dar ao trabalho de descobrir a verdade. Ele fez outra pausa e quando continuou, sua voz falhou um pouco. Aquela peça que você acabou de tocar, eu já ouvi músicos profissionais terem dificuldade com ela. E você a tocou como se não fosse nada. Onde você aprendeu? Dio hesitou. Ele mantinha sua história em segredo há tanto tempo. Mas algo neste momento, estar nesta sala cheia de pessoas que finalmente o estavam a ver, fez com que ele quisesse partilhá-la. A minha avó, disse ele, ensinou-me quando eu era pequeno. Ela faleceu há 6 anos, mas continuei a praticar sozinho. Há um piano numa igreja perto do meu apartamento. Vou lá aos domingos quando não há ninguém. A sala estava completamente silenciosa agora. Os alunos que estavam a cochichar entre si pararam para ouvir. Até o senhor. Patterson parecia paralisado, pendurado em cada palavra. O piano lá é velho, continuou Dário. 3 das teclas não funcionam mais. Mas é o único que tenho acesso, então faço-o funcionar. Uma rapariga no fundo da sala colocou a mão sobre a boca. O rapaz de óculos piscava rapidamente, como se estivesse a tentar não chorar. Até os alunos que tinham rido de Dário anteriormente pareciam desconfortáveis agora. Os seus rostos estavam cheios de culpa e vergonha. O Sr. Patterson olhou para Dário por um longo momento. Então ele fez algo que ninguém esperava. Estendeu a mão e colocou-a no ombro de Dário. Você vai se apresentar no show de talentos, disse ele. Não era uma pergunta, era uma afirmação. E vou garantir que você tenha tudo o que precisa para se preparar. Dário começou a protestar. Não sei se quero. Você tem um dom, interrompeu o Sr. Patterson, com voz firme, mas gentil. Um dom verdadeiro, e o mundo merece ouvi-lo. Sua avó gostaria disso. Tenho a certeza disso. Ao ouvir o nome da avó, Dário sentiu algo se partir dentro do peito. Não de uma forma negativa, mas mais como se uma parede que estava de pé há muito tempo finalmente começasse a desmoronar-se. Ele pensou em todas aquelas noites a praticar sozinho na igreja vazia. Todas aquelas horas a aprender novas peças sozinho num piano quebrado. Ele sempre disse a si mesmo que a música era só para ele, que era o seu refúgio particular do mundo. Mas talvez a sua avó lhe tivesse dado esse dom por uma razão. Talvez fosse para ser partilhado. Ok, ele ouviu-se dizer, eu vou fazer isso. A turma explodiu em aplausos. Os alunos davam-lhe palmadinhas nas costas, dizendo que ele com certeza iria ganhar. Alguém disse que mal podia esperar para ver a expressão no rosto de todos quando ele se apresentasse. A energia na sala era elétrica, fervilhando de entusiasmo e expectativa. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo ainda mais. Enquanto Dário tocava, uma aluna no meio da sala gravava com o telemóvel. Ela começou a filmar porque esperava que fosse um vídeo engraçado do miúdo calado a falhar miseravelmente ao piano. Mas, à medida que a apresentação avançava, ela continuou a gravar por um motivo muito diferente. Naquela noite, ela publicou o vídeo online com uma legenda simples. Ela escreveu que o seu colega de turma tinha sido forçado a tocar piano como uma brincadeira. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Na manhã seguinte, o vídeo tinha 10.000 visualizações. Na hora do almoço, tinha ultrapassado as 100.000. Quando a escola terminou,
estava a aproximar-se de 500 mil de visualizações e a subir rapidamente. Dário não fazia ideia de que tudo isso estava a acontecer. Ele não tinha redes sociais e passou a noite a trabalhar no seu turno habitual no posto de gasolina. Quando entrou na escola no dia seguinte, percebeu que as pessoas o olhavam nos corredores, não do jeito normal, como se ele fosse invisível, mas realmente olhando para ele. Algumas delas apontavam e cochichavam. Algumas até pararam para tirar fotos com os seus telemóveis. Ele não fazia ideia do motivo, até que um calouro correu até ele com os olhos arregalados. Meu, tu estás famoso? Viste o vídeo? Está em todo o lado. Daio pestanejou. Que vídeo? O calouro pegou no telemóvel e mostrou-lhe. Lá estava. O vídeo da sala de música de ontem, com ele sentado ao piano a tocar Chopin. O número de visualizações na parte inferior do ecrã fez a sua cabeça girar. Tinha ultrapassado os 2 milhões. 2 milhões de pessoas tinham-no visto tocar. Comentários de todo o mundo inundavam a página. As pessoas chamavam-no de gênio, prodígio, talento oculto. Alguns comentários eram de músicos profissionais que não conseguiam acreditar que um jovem de 17 anos tivesse aprendido sozinho a tocar em um nível tão alto. Outros eram de pessoas comuns que diziam que o vídeo as tinha feito chorar. Dário ficou parado no meio do corredor, olhando para a tela do telemóvel, sentindo como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Apenas 2 dias antes, ele era um desconhecido, o miúdo invisível no canto que ninguém conhecia ou se importava. Agora, milhões de pessoas conheciam o seu rosto, o seu nome, a sua história, e o seu telemóvel vibrava no bolso. Ele o tirava do bolso repetidamente e via mensagens de números que não reconhecia. E-mails inundavam a sua caixa de entrada. Notificações apareciam na tela. O mundo tinha descoberto Dário. E isso era apenas o começo. As 2 semanas seguintes foram um borrão. A vida de Dário tinha virado de cabeça para baixo e ele ainda estava a tentar descobrir para onde ir. O vídeo continuava a se espalhar. Saltou de 2 milhões de visualizações para 5 milhões, depois 10 milhões. Então, deixou de parecer real. As emissoras de notícias começaram a ligar para a escola, pedindo entrevistas. Repórteres apareceram do lado de fora do prédio com câmaras, na esperança de ver o adolescente de quem todos falavam. Sites escreveram artigos sobre ele com títulos que o chamavam de gênio oculto, e o rapaz que silenciou uma sala. Dário não sabia como lidar com nada disso. Ele continuava a ser a mesma pessoa de sempre. Ainda morava no mesmo pequeno apartamento com paredes finas. Ainda trabalhava no turno da noite no posto de gasolina. Ainda usava o mesmo moletom cinza desbotado para ir à escola todos os dias. Mas agora, onde quer que fosse, as pessoas o reconheciam. Estranhos paravam-no na rua para dizer que tinham visto o vídeo. Crianças na escola que nunca tinham olhado 2 vezes para ele, de repente queriam ser suas melhores amigas. Era avassalador. Alguns dias, Dário queria esconder-se no seu quarto e fingir que nada disso estava a acontecer. Mas não podia fazer isso porque o show de talentos estava a chegar e ele tinha feito uma promessa. O Sr. Patterson cumpriu a sua palavra. Ele providenciou para que Dário pudesse praticar no piano de cauda da escola todos os dias após o término das aulas. Ele até ficava até mais tarde para ouvir e dar feedback. Embora admitisse que Dário não precisava realmente de ajuda. O professor mudou desde aquele dia na sala de música. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um respeito silencioso que se refletia na maneira como ele falava com Dário. Agora, ele nunca mais fazia piadas cruéis. Nunca mais menosprezava outro aluno como costumava fazer. Era como ver alguém acordar de um longo sono e finalmente ver o mundo com clareza. A noite do show de talentos chegou mais rápido do que Dário esperava. O auditório da escola estava lotado. Todos os lugares estavam ocupados e mais pessoas estavam em pé ao longo das paredes. A notícia sobre o vídeo viral se espalhou e todos queriam ver a apresentação com os próprios olhos. Câmeras de noticiários locais estavam instaladas nos fundos. Até mesmo alguns caçadores de talentos de escolas de música fizeram a viagem para assistir. Dário estava nos bastidores, espreitando pela cortina para a enorme multidão. Suas mãos tremiam. Sua boca estava seca. Ele havia tocado piano milhares de vezes na vida, mas nunca diante de tantas pessoas. Nunca com tanta pressão. E se ele errasse? E se ele congelasse?
E se todos percebessem que ele não era tão bom quanto pensavam? Uma mão tocou o seu ombro e ele se virou para ver o Sr. Patterson atrás dele. Vai correr tudo bem, o professor disse baixinho. Eu já ouvi tocar, não tem nada com que se preocupar. Dário abanou a cabeça. Há tanta gente lá fora. E se eu os desapontar? O Sr. Patterson olhou para ele por um longo momento. Então ele disse algo que Dário lembraria pelo resto da vida. Não estás a tocar para eles, estás a tocar para ti mesmo. Estás a tocar para a tua avó. Todos os outros têm apenas a sorte de poder ouvir. Algo nessas palavras acalmou a tempestade dentro do peito de Dário. Ele respirou fundo e acenou com a cabeça. Quando seu nome foi chamado, ele subiu ao palco. As luzes eram tão brilhantes que ele mal conseguia ver o público, mas podia ouvi-los. Os sussurros, as mudanças nas cadeiras, a expectativa pairando no ar como eletricidade. Ele se dirigiu ao piano de cauda no centro do palco e sentou-se no banco. O auditório ficou em silêncio. Dário colocou os dedos nas teclas. Ele fechou os olhos e deixou o mundo desaparecer. Pensou na sua avó, no seu sorriso e nas suas mãos gentis, e na maneira como ela sempre acreditou nele, mesmo quando ele não acreditava em si mesmo. Pensou em todos os anos que passou escondido. Todas as vezes que se convenceu de que a sua música não importava, que ele não importava. Mas ele importava. Agora sabia disso. Começou a tocar. A música encheu o auditório como água a encher um copo, subindo lentamente até tocar todos os cantos da sala. Dário tocou a mesma peça que tinha tocado na sala de aula. Ballade, de Chopin. Ninguém, mas desta vez foi diferente. Desta vez, ele não estava a tocar para provar nada a ninguém. Ele estava a tocar porque a música fazia parte dele e ele finalmente estava pronto para partilhá-la com o mundo. O público ficou completamente imóvel. Alguns tinham lágrimas a correr pelo rosto. Outros tinham as mãos pressionadas sobre o coração, dominados pela emoção que emanava do piano. Até as câmaras de televisão pareciam desaparecer no fundo, enquanto a música tomava conta de tudo. Quando Dário tocou a nota final, deixou-a ressoar no silêncio. Então, abriu os olhos. Por um instante, nada aconteceu. E então o auditório explodiu. As pessoas levantaram-se, aplaudindo e gritando tão alto que parecia um trovão. A ovação de pé parecia não ter fim. Ondas e ondas de aplausos invadiam o palco. Dário levantou-se do banco do piano e olhou para a multidão. A sua visão estava embaçada pelas lágrimas que ele não tinha percebido que estavam a cair. Ele tinha conseguido. Ele realmente tinha conseguido. Após o show, tudo aconteceu rapidamente. Dário foi cercado por pessoas que queriam parabenizá-lo, apertar a sua mão, tirar fotos com ele. Representantes de 3 conservatórios de música diferentes abordaram-no com ofertas de bolsas de estudo. Uma pianista famosa que tinha visto o vídeo viral e viajado para assistir à apresentação. Disse a Dário que ele tinha mais talento natural do que qualquer pessoa que ela já tivesse visto. Ela entregou-lhe o seu cartão e disse-lhe para ligar-lhe quando estivesse pronto para levar a sua música para o próximo nível. Mas o momento que mais significou para Dário aconteceu mais tarde naquela noite, depois que a multidão se foi e o auditório ficou vazio. Ele chegou a casa e encontrou a sua mãe sentada no sofá do seu pequeno apartamento. Ela segurava o telemóvel nas mãos e lágrimas escorriam pelo seu rosto. No ecrã estava o vídeo da sala de aula, aquele que tinha dado início a tudo. Dário sentou-se ao lado dela e ela abraçou-o com tanta força que ele mal conseguia respirar. Eu vi 10 vezes, ela sussurrou com a voz embargada. Não conseguia parar de ver. Meu menino, meu lindo e talentoso menino. Dário sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Ele abraçou a mãe e deixou-se chorar. Chorar de verdade. Pela primeira vez em anos, todo o cansaço, toda a luta, todas as noites que ele passou a pensar se as coisas iriam melhorar, vieram à tona. A avó sempre disse que tu tinhas magia nas mãos, disse a mãe dele suavemente, afastando-se para olhar para ele. Ela me disse antes de falecer que tu eras especial, que um dia farias algo incrível. Ela sorriu através das lágrimas. Ela estava certa. Ela estava sempre certa. Dário pensou na sua avó. Depois, pensou no velho piano dela, com as teclas amareladas. Pensou nas mãos calorosas dela, a guiar os seus dedos quando ele era apenas um menino que não sabia nada sobre o mundo.
Pensou na voz dela a dizer-lhe que a música era um dom que ninguém poderia tirar dele. Ela já tinha partido há 6 anos, mas naquele momento ele sentiu-a mais próxima do que nunca. As ofertas de bolsas de estudo continuaram a chegar nas semanas seguintes. Doações chegaram de estranhos que tinham visto a sua história e queriam ajudar. Um empresário local deu à sua mãe um emprego melhor remunerado para que ela não precisasse mais trabalhar em 2 turnos. A igreja onde Dário tinha praticado durante anos recebeu dinheiro suficiente para comprar um piano novo, com todas as teclas funcionando perfeitamente. A vida de Dário mudou de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Mas, no fundo, ele ainda era a mesma pessoa. Ele ainda usava o seu casaco cinzento com capuz. Ainda se sentava em silêncio e observava o mundo à sua volta. Ainda sentia saudades da sua avó todos os dias. A única diferença era que agora o mundo o observava de volta. E tudo começou porque um professor tentou fazer dele o alvo de uma piada. Em vez disso, Dario tornou-se a história completa. Às vezes, as pessoas que ignoramos são aquelas que carregam os dons mais extraordinários. Tudo o que precisam é de um momento para mostrar ao mundo quem realmente são. Dário teve o seu momento e aproveitou-o.